Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Já estamos quase no final da nossa capacitação, né? Hoje iniciaremos o 7º módulo, que vai tratar da parte de manejo de pragas e doenças. E coube a mim vir falar um pouco para vocês da parte de doenças do arroz. É uma satisfação muito grande, tá? Para mim. Sempre que eu tenho uma interação dessa, acaba que nós é que aprendemos bem mais, né? Eu acho que o ganho é dos dois lados, mas para mim o ganho é muito alto. Para quem não me conhece, meu nome é Valácia Lobo, eu sou fitopatologista, pesquisadora na Embrapa Arroz e Feijão, e venho trabalhando com a cultura, com o manejo de doenças de arroz, muito ligado ao programa de melhoramento, tá bom? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui de alguns resultados dos nossos estudos, de algumas dicas de manejo. E para mim vai ser uma tarefa assim não muito árdua, porque vocês já tiveram várias outras palestras com pessoas assim altamente gabaritadas, né, em vários assuntos que têm muita associação com essa parte de manejo de doença. Ao longo da apresentação, vocês vão lembrar e associar, tá bom? Então, começando aqui, o que é que nós vamos tratar hoje dessa nossa conversa, né? Eu vou iniciar pelo conceito de doença, que todos vocês devem saber, mas eu acredito que essa turma é bastante diversificada, né? Deve ter pessoas com diferentes níveis de vivência e conhecimento da cultura e das doenças. Vou mostrar as principais doenças do arroz, de terras altas principalmente, um pouquinho da sintomatologia e de epidemiologia, o manejo propriamente dita. Vou fazer algumas chamadas para o sistema e lavoura do arroz, né? Algumas perguntas que a gente recebe, às vezes, pelos colegas ou diretamente, e as considerações finais. Então, para quem conhece um pouquinho, quem é agrônomo, já ouviu falar do triângulo da doença. O que é isso, né? Para a gente ter uma situação dessa, uma planta doente, porque a planta doente, assim como nós humanos, a doença é exceção, tá? A regra é que sejamos todos saudáveis. Então, para ter uma situação dessa, eu preciso, no mínimo, de 3 fatores, que é uma cultivar suscetível, um patógeno agressivo, virulento, e condições ambientais, um ambiente que favorece a interação, que a interação desses dois finalize como doença. E essa parte aqui do ambiente, ela sofre muita influência nossa, dos humanos, né? Se eu tenho hoje uma alteração no padrão de chuvas, de temperatura, foi a nossa interferência no ambiente que causou isso, né? E as outras medidas que nós aplicamos. Então, nós humanos estamos muito associados com essa parte ambiental. Quando eu tenho essa situação desses 3 aqui se encontrarem ao mesmo tempo, tem-se a doença. Quais são, então, as principais doenças do arroz, né? A principal, com certeza, é a brusônia, que ocorre tanto na fase vegetativa quanto na reprodutiva. A segunda mais importante, tanto para o sistema de terras altas quanto no irrigado, é a mancha parda e a mancha de grãos. Nessa nossa conversa, eu vou focar muito na brusônia, que é o principal problema, e eu acho que a demanda maior sempre é ela. Mas o manejo, quando eu faço o manejo para a brusônia, ele é praticamente o mesmo para as outras doenças. Alguma outra particularidade em alguma doença, mas se aplica, o que se aplica para uma, se aplica praticamente para todas, tá? A terceira doença mais importante, no irrigado, é a queima da bainha, tá? E ela vem aumentando a expressão nas terras altas, que eu vou falar mais à frente. A escaldadura ela chega a ser problema
se ela ocorre na fase de perfilhamento, no final do perfilhamento, porque justamente ela afeta aqui a parte fotossintética da planta, né? E vai comprometer a produtividade. A mancha estreita, que é causada por cercóspora, ela ocorre mais no norte, nordeste, não chega a ser tanto problema, mas na diagnose eu vou fazer alguns alertas para vocês. O carvão, o falso carvão e o carvão, eles são doenças que não oferecem ainda risco. Eles ocorrem esporadicamente, o falso carvão, principalmente em áreas muito ricas em matéria orgânica, áreas de abertura, em época chuvosa, mas não chega a causar danos. E as doenças de colmo, que elas podem ser facilmente confundidas, na diagnose eu vou mostrar, que seria a mancha da bainha, que é causada por Rhizoctonia oryza, a queima da bainha, que é causada por Rhizoctonia solane, são patógenos de solo, Galmanomyces graminis patovar oryza, que também é uma doença de colmo, e o Sarocládio oryza, que causa a podridão da bainha. Essas três aqui podem ser confundidas quanto aos seus sintomas no campo, mais adiante nós vamos detalhar isso. Essa figura aqui, por que eu gosto de trazê-la sempre nas minhas apresentações? Esse desenho, ele representa a importância de estarmos sempre na nossa lavoura, acompanhando e atento, porque a planta do arroz, desde o momento em que ela é semeada até o ponto de colheita, ela é vulnerável a alguma doença, tá? Então, nós temos sempre que estar acompanhando para saber a hora de intervir e como intervir. Então, aqui na fase vegetativa e na reprodutiva, nós temos a brusone nas folhas e a escaldadura, como eu falei, a escaldadura no final aqui da fase vegetativa e no perfilhamento, ela vai ser problema. E já aqui no final da reprodutiva e formação de grãos, nós temos as queimas da glumela, brusone na panícula, mancha parda e mancha de grãos, né? E as manchas foliares que costumam ocorrer. A brusone, ela tem dois momentos, aqui a gente falando mais especificamente da brusone, ela ocorre em duas fases muito importantes, que reflete na sua produtividade e na qualidade, que é na fase vegetativa. Normalmente, a severidade é maior entre os 20 e 40 dias após o plantio, é onde você vai ver uma maior severidade. Quando a planta está no final ali da fase vegetativa, que nós chamamos de fase de planta adulta, as plantas normalmente expressam o que a gente fala de resistência de planta adulta. Então, vai ser mais raro você verificar lesões de brusone nas folhas, tá bom? E na fase reprodutiva, que é logo após a emissão da panícula, né, no início do enchimento dos grãos. Se a doença entra logo no início da formação dos grãos, nos grãos leitosos ainda, o dano vai ser muito maior. Quando ela entra já na fase de grão pastoso, esse dano, essa perda vai ser menor. A brusone, ela é uma doença mundialmente importante, tá? Ela é considerada a mais importante da cultura em todo o mundo. Não é só aqui no Brasil, não é por sistema de cultivo, se é irrigado, se é terras altas. E por que isso? É porque ela tem um potencial de redução no rendimento, ou seja, lá no seu produto final, muito alto, tanto em quantidade quanto em qualidade. E como que acontece a brusone, né? Os sintomas dela. Esse aqui é um sintoma bem característico, essa lesão alongada, elíptica, mas ela começa com pequenas pontuações na folha, essas lesões vão se abrindo e vão aumentando em tamanho, em extensão, e em número, até que a gente fala que elas coalescem, que é quando elas se juntam e provocam, vai queimando essas folhas até chegar a uma situação dessa, né? Que tem praticamente a perda de toda a parte vegetativa da planta. E aqui a gente vê isso no campo. Isso é uma área experimental nossa aqui em Santo Antônio de Goiás,
E aqui é uma área experimental para seleção para resistência à brusone na Colômbia. Veja que aqui era uma parcela, não sobrou nada. Mas eu costumo falar que a planta de arroz é uma planta muito robusta, muito resiliente. Vejam aqui que já vem novas plantas, novos perfis sendo emitidos, tá? Por isso que a gente fala que quando ocorre um ataque severo na fase vegetativa, é menos pior do que na fase reprodutiva. Ela compromete a produção e a produtividade, mas menos que na fase reprodutiva. Aqui nós vamos ver quais as consequências dessa situação aqui. E a segunda fase que eu falei é a brusone na panícula, que pode ocorrer aqui na panícula, né, ou a brusone no pescoço, como é chamada. Essa foto é uma foto de produtor que eu gosto muito. Essa massa acinzentada aqui é o fungo, tá? Se você pegar uma lupa, você vai ver as estruturas do fungo aqui, os esporos, os conídeos. Nem precisa se fazer uma câmera úmida para eu conseguir isolar. E essas partes secas aqui é tudo da brusone, tá? E às vezes eu chego numa situação dessa, de ter os grãos totalmente vazios, ocasionados pela brusone. Mas às vezes eu tenho uma brusone no pescoço que eu tenho os grãos, alguns grãos que não encheram, e às vezes eu fico sem saber o que será isso, né? Mas quando se verifica que você descasca, tira a bainha aqui do pomo da planta, às vezes tem uma situação dessa. Olha só, tem lesão aqui próximo ao pescoço, aqui nos entrenós, né? E às vezes tem nos nós, nos primeiros nós. Eu já recebi consulta de pessoas que estavam com a lavoura muito bem formada, bonita, de repente ficou tudo assim, com grãos estéreis, e ela falava veementemente que não foi brusone. Pedi, me manda a planta inteira, com solo, com a raiz, e nós vamos ver. Quando eu tirei toda a palha, a bainha, lá no primeiro nó tinha lesão da brusone. O que acontece? É como se ela fosse colonizando os vasos internos, impede a circulação da, dos, do que vai formar o grão, né? Impede a formação, a translocação desses nutrientes e ocorre uma situação dessa, vai ter panícula estéril. E essas lesões, no colmo e nos entrenós, elas podem ser visualizadas tanto externamente, como a gente viu na figura interior, mas se você corta esse colmo, você vai ver todo o sistema vascular da planta prejudicado, tá? Por isso que ocorre aquela situação das panículas xoxas. Para a gente entender quão rápido é o avanço da doença, né? Por que ela é tão importante, a gente precisa conhecer o ciclo de desenvolvimento do patógeno, que é a Magnaporte oryza, vocês vão ouvir também Piriculária oryza. Magnaporte oryza é a forma sexual do fungo. E a forma assexual, que é a que a gente vê lá naquelas lesões, é a piriculária. Mas por nomenclatura, quando a gente conhece a fase perfeita, nós temos que utilizá-la. Por que ela se dá tão rápido, né? Ela vai depender de condições climáticas e da resistência da cultivar. Mas quando eu tenho no campo uma situação que eu tenho lesões assim, abertas, elas estão esporulando, ou seja, elas estão formando várias estruturas dessas, esses conídeos aqui, que eles vão ser levados, né, através do vento, e eles é capaz de viajar por quilômetros e quilômetros, eles têm uma camada de proteção de melanina, que protege contra os raios violetas, uma parte, né, não protege tudo, então eles têm ainda essa proteção, conseguem viajar por vários quilômetros, e quando eles encontram aqui uma folha de uma cultivar suscetível, esse esporo vai, quando ele está aqui sobre a folha e encontra condições de temperaturas altas, umidade, ele vai, entre 2 horas aproximadamente, emitir o tubo germinativo, que é essa estrutura aqui, ou seja, o fungo está se desenvolvendo. De 2 a 20 horas, ele emite essa estrutura que chama-se apressório.
Essa estrutura aqui, ela é a responsável para que esse conídeo, esse esporo, ele consiga aderir na folha, na superfície foliar. É como se ele ficasse preso ali. Depois que ele conseguiu essa etapa, formar essa estrutura e aderir na folha, de 20 a 28 horas, então ele vai penetrar dentro do tecido foliar e colonizar. Isso tudo aqui, pessoal, em condições controladas de casa de vegetação, que a gente controla a temperatura, umidade, dando todas as condições favoráveis, e em torno de 4, 5 dias eu já começo a visualizar os primeiros pontinhos, os primeiros sintomas. E entre 6 e 15 dias eu já vejo uma situação dessa, lesões ativas esporulando, que vão emitir novos esporos, ou seja, vão iniciar novos ciclos. Por isso que a doença ela é definida como uma doença policíclica, ou seja, ela tem vários ciclos durante o ciclo da cultura. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, que depois que a doença inicia, nós interromper o processo. Quais são as perdas que a brusone causa? Lembra daquelas fotos que eu mostrei, quando tem uma perda de praticamente 100% da parte vegetativa e algumas plantas vão emitindo novos perfilhos? Ela pode se recuperar, né, de uma certa forma, mas a produção dela que já vai estar comprometida. Por quê? Eu tenho uma redução da área fotossintética. Lembra da aula da doutora Melissa? Que eu preciso de clorofila para eu realizar a fotossíntese, produzir os assimilados e encher grão. Então, vou ter uma redução dessa área fotossintética, eu preciso de área verde. Com isso, como eu vou ter emissão de novos perfilhos, mas em estágios diferentes, eu vou ter uma menor uniformidade das panículas, tanto em época de emissão, quanto em tamanho da panícula e número de grãos por panícula. Vou ter um maior número de espiguetas xoxas, e isso vai interferir no rendimento de engenho, ou seja, eu vou ter uma menor produtividade, uma menor renda. E, consequentemente, eu vou ter uma redução na produtividade e na qualidade desses grãos colhidos. Quando a doença entra na fase de grão leitoso, como eu falei, nós podemos ter essa situação que às vezes é comum a gente falar que é a panícula branca, né? Eu já falei que uma das causas da panícula branca pode ser a brusone, que às vezes ela está escondida aqui ao longo do colmo, ou às vezes lá no nó, talvez até no primeiro nó. Uma segunda situação em que isso ocorre é o ataque de algumas pragas que sugam o colmo e também impede que esses assimulados circulem, né, transloquem pelo sistema vascular da planta, mas é muito fácil, porque quando é a praga, quando é o inseto, você chega na lavoura, puxa essa panícula e ela sai facilmente na sua mão. A brusone não, você vai puxar, ela vai ficar lá. E a outra situação é quando temos veranicos, né? Ou uma irrigação, quando, por exemplo, um pivô, que não é feita na quantidade que a planta está demandando, você pode ter pontos da lavoura numa situação dessa, mas você vai ter um histórico. Quando tem um veranico, né? Fica mais fácil de fazer esse diagnóstico. Como que é, então, o ciclo na planta, né? Como que essa planta se infecta, desculpa. Da onde que vem esse inóculo inicial, né? Normalmente, ele inicia de uma planta de uma semente não sadia. Por isso é importante o uso da semente na lavoura, tá? Eu não gosto da expressão de uso de sementes sadias. Por quê? Eu parto da premissa que se é semente, é uma semente de qualidade. Ela tem que ter qualidade sanitária e tem qualidade fisiológica, ou seja, ela tem que ter uma boa germinação e vigor e ela tem que estar dentro dos padrões fitossanitários, senão ela não se enquadraria como semente. Essa é a minha opinião, tá? Então, sempre iniciar sua lavoura com semente. Claro que aí você tem que comprar uma semente de origem idônea.
Eu posso iniciar aqui, quando eu faço a minha colheita, colhi a semente de uma planta adulta sadia, vou ter uma produção de sementes sadias quando plantar, seguindo todas as regras de manejo que nós vamos comentar daqui a pouco, que tem a ver com as aulas anteriores. Eu vou ter a germinação, né, a plântulas sadias. Só que essas plântulas sadias, elas podem ser infectadas por inóculo trazidos de restos culturais, né? Pode ser também de plantas daninhas, que estão ali próximas à lavoura, que são hospedeiras. Esses esporos podem vir trazido pelo vento de lavouras vizinhas, né? E essa plântula se infectar e vai dar origem a uma planta doente. Eu vou iniciar com talvez lesões na folha, que vai me dar uma planta adulta infectada. Se eu já tenho uma situação dessa, uma semente que veio de uma planta altamente infectada, eu vou ter plântulas infectadas, vai me gerar planta doente e esse ciclo continua. Quais são as condições, então, de manejo, de ambiente que favorece o desenvolvimento da brusônia, né? Lembra que eu falei que precisa de uma cultivar suscetível, um patógeno virulento e as condições ambientais. Então, normalmente, quando nós estamos nessa fase, assim, já na época da safra, verão, ali janeiro, fevereiro, nós entramos na lavoura 9, 9h30, às vezes até 10 horas, e nós saímos com a roupa molhada, porque ainda tem orvalho na lavoura, mas as temperaturas já são altas, ou seja, eu tenho água ali, umidade, eu tenho temperatura, e isso é uma condição muito favorável ao desenvolvimento do patógeno e da doença, tá? Se iniciar a sua lavoura com sementes infectadas, né? Aqueles dias abafados, nebulosos, com pouca luz, mas assim, quente, é um ambiente também muito favorável ao desenvolvimento da doença, e junto com isso aqui está associado a baixa luminosidade, né? Densidade de semeadura, nós vamos colocar isso aqui tudo são práticas de manejo que a gente deve estar atentos. O preparo do solo, quando vocês tiverem uma aula de preparo de solo, mecanização, né, e plantio, se eu faço um mau preparo do solo, um plantio inadequado, vamos pensar na seguinte situação. Eu fiz um mau preparo de solo, eu estou usando uma semente de uma cultivar suscetível, que já tem inóculo nela, ela já está infectada. Na hora de plantar, eu não regulei direito minha máquina, algumas sementes ficaram mais superficiais e outras mais profundas. Aquelas sementes mais superficiais, que germinam primeiro, e ainda vou pôr mais uma situação, eu fui descarregar o adubo e descarreguei ali. Então, ali tinha um excesso de adubação. Essas sementes que germinam primeiro, que se elas já estão doentes, se ela tem lesões, quando o restante da minha lavoura, das minhas sementes germinarem, que a minha lavoura for formar o estande, eu já vou ter o inóculo ali dentro da área. Então, é muito importante a gente estar atento na resistência da cultivar utilizado, a semente, o preparo de solo e junto a densidade de semeadura. Nós vamos comentar aqui mais um pouquinho na frente sobre a densidade de semeadura. Outro ponto muito importante é o desequilíbrio nutricional. Nós temos que estar com nossa lavoura nutrida, tá? Dentro do que ela precisa, nem a mais nem a menos. Tanto o excesso quanto a falta é prejudicial. Eu vou discutir isso aqui, principalmente para a brusônia e para algumas outras doenças, como queima da bainha, o excesso de adubação nitrogenada favorece muito a ocorrência da doença, tá? Suscetibilidade da cultivar, eu já falei, temperatura, né? Esse patógeno, ele gosta de temperaturas altas, acima de 28 graus, 28, 30 graus. E se ocorre veranico, durante a formação dos grãos também, eu vou ter uma maior expressão, uma maior severidade da doença. Como que nós fazemos, então, o manejo, o controle da doença?
das doenças do arroz, e aqui em específico para a Brusômia. O nome já diz, é manejo integrado. O manejo integrado, ele não, a premissa dele é que não vai ter uma planta sem nenhuma lesão, com zero doença. É você reduzir a população do patógeno de maneira a reduzir os danos econômicos e manter o potencial produtivo da lavoura, tá? E são várias medidas adotadas juntas, por isso que é integrado. São todas juntas, não existe uma medida que sozinha vai dar conta do recado, tá? Eu costumo falar que não tem uma semente milagrosa, não tem uma cultivar também milagrosa e nem um fungicida mágico. Eu preciso integrar essas medidas e estar atento a tudo que você faz na sua lavoura, até antes da implantação dela, tá? E quando eu tenho zero de doença, que eu saio fazendo um controle, eliminando tudo, eu elimino também os organismos do bem. Eu diminuo a biodiversidade na minha lavoura, e isso é como se eu estivesse ali num ambiente muito estéril e vai crescer só o meu patógeno, ou seja, o dano vai ser muito maior, porque é como se eu tivesse um exército ali que estivesse me ajudando na defesa e eu despedisse esse exército, tá? Quando eu elimino tudo. Então, vamos usar com sabedoria essas medidas de controle. O manejo integrado, ele é baseado praticamente em 3 pilares, que são o manejo cultural, né? Hoje nós temos como desafio os desbalanços nutricionais, tanto de macro quanto de micro, a resistência genética, que tem como entrave a variabilidade do patógeno, o controle químico, que em algumas situações é verificado um número excessivo de aplicações, e às vezes no momento e com a molécula não a mais adequada para a situação. E hoje nós somos muito cobrados por buscas de práticas mais sustentáveis, né? Então, aqui nós estamos inserindo o controle biológico. Já foi iniciado um estudo, mais à frente eu vou comentar sobre isso aqui, e é a prática que está sendo inserida agora como 4º pilar do manejo integrado. Mas se eu vou controlar um problema, eu preciso saber qual que é esse problema, concordam? Então, o primeiro passo para um manejo bem feito, aqui eu já estou entrando na parte assim, a doença já está na lavoura, porque eu tenho todas as medidas que devem ser feitas antes da doença entrar, que seriam as preventivas. Aqui eu já estaria na corretiva. Seria a diagnose muito bem feita, tá? Porque para eu tratar um problema, eu preciso saber a causa dele. Eu não posso tratar só o efeito. Eu tenho uma dor de cabeça, essa dor de cabeça pode ser por N motivos diferentes. Pode ser uma tensão muscular, pode ser uma infecção de um dente, pode ser uma virose. Então, eu tenho que fazer o tratamento de acordo com o que está causando o problema, tá? Essa diagnose, ela pode ser feita fenotipicamente ou enzimática e molecularmente. Às vezes, algumas doenças, a gente já está muito familiarizado, bate o olho e sabe que é essa doença. Mas, às vezes, a gente fica em dúvida, então temos que levar para o laboratório, fazer isolamento, cultivar, e, às vezes, é necessário alguns testes bioquímicos e até moleculares. E hoje essa parte está muito avançada, nós conseguimos fazer identificação até em nível de espécie assim, muito rápido, né? E é sempre importante a gente não esquecer desse passo aqui, a diagnose. E quando eu falo isso, às vezes na parte fenotípica a gente já causa alguns erros. A vantagem é que para as doenças do arroz, as medidas de manejo são praticamente as mesmas, né? Mas às vezes para o controle químico isso não pode funcionar. Aqui eu tenho mostrando para vocês como que a gente pode se confundir, às vezes, no campo, porque tem uns sintomas que são muito típicos, muito característicos da doença. Mas tem alguns sintomas que eu chamo de sintomas atípicos, que eles podem variar de acordo com a cultivar, até com o solo,
tá? Que nós estamos com o clima. Então, aqui nós temos diferentes, ó, isso aqui é mancha parda, mancha parda, mancha parda, mancha parda, mancha de grãos. Aqui eu faço um alerta sempre quando se tem muita mancha parda na folha brandeira, a correlação que eu vou ter mancha de grãos é altíssima. Então, isso aqui é um indicativo que eu preciso fazer o manejo para mancha de grãos. Uma lavoura assim tão infestada, provavelmente eu tenho deficiência de fósforo e potássio aqui, que está muito associado ao aumento de mancha parda e mancha de grãos. Então, por isso que eu falei que às vezes tem influência a parte nutricional interfere bastante no desenvolvimento das doenças, tá bom? Esse aqui é um sintoma da mancha parda também, que nós vamos voltar nele daqui a pouquinho, que ele pode ser confundido com uma outra doença, tá? Esse sintoma de mancha parda, eu já vi muita gente referir a essa doença como sendo essa, que é a mancha estreita. Veja que ela tem umas lesões aqui, ela não tem muito um padrão, né? Ela tem o tamanho mais alongado e não muito uniforme, ela é um pouquinho mais larga. E essa aqui, ela é realmente mais estreita. Então, nós temos que estar muito atento a esses sintomas, para a gente poder tratar certo. Aqui nós temos o sintoma característico da mancha da escaldadura, que é essa queima do ápice para o meio da folha, com essas linhas, né? Mas ela tem esse sintoma que é atípico, que são pontuações verde-oliva ao longo do limbo foliar e aqui mais nas laterais, e às vezes ela fica com expressão parecendo que está queimada realmente. Aqui a brusone, que eu já mostrei lá atrás, ela tem vários tipos de sintoma na folha, né? Lesão pequena, fechada, lesões que vão se coalescendo, e aqui na panícula. E quando eu falei, aqui é o que eu falei, aquela lesão típica, né? Para a gente tomar o cuidado que quando teve essa expressão de sintoma, era uma cultivar muito suscetível, houve assim, algumas situações que algumas pessoas acreditavam que isso aqui era brusone, por conta desse formato elíptico da lesão. E olha só, nessa folha bandeira aqui, eu tenho brusone no pescoço e na folha bandeira eu tenho mancha parda. Veja que a mancha parda, o centro dela é escuro. Na brusone, ele é um centro claro. Quando ele está branquinho assim, ela já é uma lesão inativa, ela não está produzindo esporos, conídeos. E quando ela está acinzentada, esverdeada, ela está produzindo ali milhões de novos conídeos que têm a capacidade de iniciar uma nova infecção. Normalmente, não é regra, não se vê lesões de brusone na folha bandeira, tá? Eu não estou falando que não ocorre, mas quando ocorre, eu tenho uma situação que favorece muito o desenvolvimento da doença. Ou seja, é uma cultivar muito suscetível, o manejo que foi dado talvez foi aquele manejo que favoreceu muito a doença, uma adubação nitrogenada excessiva, condições ambientais também que favoreceu isso. Então, normalmente, quando tem uma lesão desse tipo, na folha bandeira é bipolares, tá? Mancha parda. As doenças do colmo, elas podem ser, no início delas, confundidas sim. Veja que a queima da bainha, a lesão dela, ela não é muito uniforme, ela não tem muito um padrão. E a mancha da bainha, que é causada, ela já tem as suas bordas bem definidas, ela tem um padrão. Essa aqui, ela ocorre em menos frequência e ela não dá lesão na folha. Lesão na folha, normalmente, é Rhizoctonia solane, tá bom? E essas três doenças, Rhizoctonia solane, que é a queima da bainha, o mal do pé e a podridão da bainha, que é o seroclade, no início elas podem serem confundidas todas com queima da bainha, porque ela dá um escurecimento no colmo, às vezes próximo aqui à bainha, e no início elas podem ser confundidas. Mas à medida que a doença vai avançando, o mal do pé tem esse escurecimento na base
e às vezes é possível enxergar a estrutura de frutificação do patógeno, que a gente chama de peritece, são as bolinhas pretas escuras, com uma lupa a gente consegue ver. E o saroclade, ele tem essa característica. Normalmente é como se a panícula ficasse presa aqui dentro da bainha, não como se ela tivesse assim tentando sair, né, meio presa ali, e quando ela sai, os grãos já estão manchados, já estão escuros. E esses grãos pretos não tem como confundir com o do carvão, porque o do carvão você vai ver que ele é mais pulverulento, tá? Isso aqui é uma lesão assim, um grão mais seco, tá bom? E isso aqui, tanto essa aqui quanto essa, ela dá essa seca nas folhas e grãos xoxos, quando ela está com um ataque bastante severo. Bom, feita a diagnose, qual que é o próximo passo? É adotar as medidas de manejo, né? Eu já iniciei minha lavoura com material resistente, estou usando semente, fiz um bom plantio, um bom preparo do solo. Então, agora, na hora de semear, eu não posso fazer uma semeadura usando uma alta densidade de semente. Eu tenho que seguir aquele que é o ótimo para cultivar, que normalmente já vem a indicação, quanto de semente que eu vou usar por linha ou por hectare. E aqui, desculpa, aqui é a época de semeadura, já estou antecipando. A época de semeadura, quanto mais cedo eu plantar, menos eu vou maior a chance de fugir da doença. Por que isso? Eu fujo de condições ambientais que favorecem o desenvolvimento da doença, eu fujo daquele inóculo que está vindo de outras lavouras que iniciaram antes, e aqui a gente vê um exemplo de um ensaio feito pelo Dr. Prabhu, aqui em Santo Antônio, onde os primeiros plantios feitos logo em que a chuva era estabelecida, praticamente não se tinha brusônio. Às vezes não precisa nem entrar com nenhuma medida de controle químico aqui. Já os últimos plantios, olha só, tem praticamente 80% de severidade da doença. E aqui eu vou ter que entrar com outras medidas de controle, né? Quando nós queremos selecionar para resistência ou fazer um ensaio de eficiência de fungicida, nós adotamos essa técnica de um plantio mais tardio. O excesso de nitrogênio, né? Principalmente, eu falo dos outros nutrientes, mas principalmente nitrogênio, tem que ser oferecido aquilo que a cultura está precisando, tá? Não tem uma receitinha de bolo. Então, se eu coloco um excesso de nitrogênio, a chance de eu ter mais brusone é alta. E tem a ver também a época em que é feita. O nitrogênio, parte deve ser feito na base, no plantio, e a outra parte em cobertura, sendo que essa cobertura nunca deve ser feita após o início do primórdio floral, tá? Ou seja, lá perto da emissão da panícula, se eu faço uma adubação nitrogenada, o que é que eu vou estar fazendo? Eu estou concentrando aminoácidos, açúcares, né, os fotoassimilados ali, para formar o grão. E o fungo gosta disso também para se desenvolver, ele precisa desses aminoácidos. É por isso que aí ele vai lá na base, onde está concentrado esses fotoassimulados para encher o grão, e ele vai lá para se nutrir também. É onde a gente vê a brusone de pescoço. E hoje nós temos bastante tecnologia, a Melissa comentou com vocês sobre o clorofilômetro, né, que já está em estudo para a gente recorrer a isso, ele vai dizer quanto de nitrogênio e o momento em que precisa. Tem a possibilidade também de utilização de drones que vai identificar também, né? Aqui ele vai estar fazendo esses registros. E a outra que a gente deve usar sempre, ainda estamos usando, é a análise de solo, né? Vamos usar aquilo que a cultura está precisando. Inclusive, com essa questão de rotação, entrando em recuperação, isso aí vai variar muito, né? A gente não pode usar sempre a mesma forma e a mesma quantidade. Como eu falei, a nutrição, ela está altamente associada não só com a brusone, mas com as outras doenças. Se eu tenho excesso ou falta desses nutrientes, eu vou ter um aumento
não só da Brusone, mas de outras doenças também. Aquela hora eu me antecipei, estava falando da densidade, né? Eu acho que eu estava tão preocupada com a densidade, mas o que eu quis dizer é isso: vamos usar o ótimo para aquela cultivar, tá? Quando eu uso uma densidade maior, às vezes a gente escuta alguém, a pessoa falar assim: ah, não, é porque eu não sabia como é que estava a germinação, o vigor, então eu preferi colocar mais. Não, então faça uma análise. Se você está em dúvida da idoneidade, da qualidade dessa semente, faça uma análise rápida de germinação e vigor, veja como está, né? Porque quando eu uso aquela densidade que é a recomendada, tem um maior aproveitamento, primeiro, da fertilização, né? Se eu tenho uma fórmula aqui para essa área, de acordo com o que o solo está precisando, se eu coloco o dobro, vamos dizer, do que eu preciso, eu comparo assim: eu fiz almoço para 4 pessoas, chegaram 8. Essas 8 vão comer, mas provavelmente todas vão ficar insatisfeitas, vão ficar com um pouquinho de fome. Então, quando eu coloco a densidade necessária, eu tenho maior aproveitamento desse adubo. Vai ter um maior número de grãos por panículas, né? Panículas maiores, e eu vou oferecer um ambiente menos favorável ao desenvolvimento da doença, porque quando eu tenho uma área verde muito densa ali, né, fechada, aquela montoeiro de planta, eu formo um microclima favorável ao desenvolvimento da doença. Então, eu vou ter uma plantação mais aerada, vamos dizer assim, arejada, né? Um outro fator que nós temos que estar bastante atentos é quanto ao controle de plantas daninhas. Acho que o Dr. Mábio comentou isso nas falas dele, né? A importância de se fazer o manejo não só dentro da área, mas nas áreas ali ao lado da lavoura, que é onde às vezes a gente vê uma situação dessa. Nós temos muitas plantas, principalmente gramíneas, hospedeiras do patógeno, da Brusone, que é onde pode estar iniciando esse seu foco inicial da doença. E um outro aqui, que para a Brusone nem tanto, mas para outras doenças, o controle de insetos. Acho que a próxima aula vai ser o manejo de insetos pragas, vocês vão ver isso. Isso aqui eu trouxe só para exemplificar, mas mancha de grãos é um exemplo. Se eu tenho um ataque muito severo de inseto, fica uma porta de entrada para os fungos, e aí eu vou ter o desenvolvimento de doenças. Aqui, quando foi um material que eu estava multiplicando em casa de vegetação, e as plantas estavam lindas. Uma semana entrou pulgão, esses bolotinhos aqui que vocês estão vendo, tudo é pulgão, esse escuro aqui é podridão da bainha, e todas as plantas ficaram assim, infestadas por Saroclade oryza. Bom, nós já falamos aqui, então, do manejo das práticas culturais. Qual que é o outro pilar, então? É o controle genético, que seria, assim, a mais importante, no meu ponto de vista, por ser sustentável, barata, né? E seria o ideal para a gente usar. Quais são as dificuldades, né, para ter sucesso no controle genético do manejo da Brusone? É que esse patógeno, a Magnaporte oryza, ela tem uma variabilidade muito alta, ou seja, ela é capaz de ir mudando de acordo com o gene de resistência da planta, tá? Então, aquela população que está ali, ela é composta por diferentes raças. Essas raças são identificadas em cultivares, que a gente chama de diferenciadores, que tem gene de resistência conhecida. Então, quando nós lançamos um material, ele tem uma resistência. Aí a população do patógeno que está na lavoura, ela está num nível bem baixinho. Só que esse fungo, ele precisa se sobreviver. Então, ele dá um jeito de mutar e consegue infectar essa planta. Então, no primeiro ano, a gente praticamente não tem doença, no segundo ano começa a aparecer, aí no terceiro ano, essa população que estava aqui embaixo, bem pouquinha, essa raça, ela passa a prevalecer na lavoura. Ou seja, ela é maioria. É quando a gente ouve que teve a quebra da resistência, ou seja, o gene de resistência foi suplantado por aquela raça do patógeno. E a gente vê as epidemias.
Então, a estratégia de manejo desses genes de resistência seria usar cultivares com diferentes genes de resistência, tanto para resistência horizontal quanto vertical, e a diversificação de cultivares, tanto dentro de fazendas quanto entre, né? E isso a gente tem que utilizar materiais que não tenham a mesma composição genética, porque se ele tiver a mesma composição genética, a interação com aquela raça que está presente em maior frequência na lavoura vai ser a mesma. Aqui é um exemplo de diversificação. Quando nós usamos diferentes cultivares dentro da fazenda, a gente vai ter várias raças ali, mas ela vai ter pouca doença ao longo do tempo. Né? Eu falo que é igual um self-service. Você vai ter aquele tanto de comida, mas cada um vai servir um pouquinho de cada uma de algumas delas. Então, é suficiente para alimentar todos. Se eu tenho só uma, todo mundo vai comer daquela lá, né? E aqui é quando eu tenho só uma cultivar na lavoura, e aí eu tenho alta população da mesma raça prevalecendo, e ela vai se tornando cada vez mais agressiva, essa cultivar. Então, aqui eu teria que fazer essa diversificação para ter uma situação dessa, tá bom? Ou seja, utilizar materiais com genes de resistência diferentes para eu ter uma frequência de raças diferente dentro da lavoura. Aqui um exemplo, tinha uma cultivar que foi plantada aqui, a raça que prevalecia nessa área, ela era altamente agressiva a essa cultivar, a plantação foi dizimada, e essa aqui são a cultivar da safra passada, né, anterior, que germinou, e essa frequência, essa raça que estava aqui, ela não era compatível com essa cultivar. Então, essas plantinhas verdes que vocês estão vendo aqui é de uma outra cultivar e não dessa que foi dizimada pela doença. Isso nós é que temos que indicar para vocês, fazendo várias inoculações em casa de vegetação, depois várias combinações no campo, onde eu tenho que ter o menor coeficiente aqui para agrupar esses materiais. A dificuldade hoje é que esses materiais, a nossa diversidade genética, a nossa base genética, ela está estreita. Então, acaba que muitos materiais são muito próximos geneticamente, mas nós estamos conseguindo aumentar essa variabilidade genética dentro dos novos materiais agora, que isso está sendo considerado. E a gente vê uma situação assim no campo, né? Material que não está doente, outros que têm menos doença e outros que foram totalmente dizimados. Durante todo o programa de melhoramento, pessoal, a questão de resistência, de avaliação para doença é considerada em várias etapas do programa, tá? E uma delas é um ensaio específico para avaliação de doença, que é o VNB, o Viveiro Nacional de Brusone. Eu sou responsável pela coordenação desse ensaio. Como que ele funciona? São recebidas entradas do programa de melhoramento de todo o Brasil, né? Ou seja, da Universidade de Lavras, da EPAGRE, que é em Santa Catarina, da Embrapa e do IRGA, que é no Rio Grande do Sul. Então, nós pegamos essas entradas, montamos esse ensaio, e ele é plantado em pelo menos de 8 a 10 locais no Brasil, tanto irrigado quanto sequeiro. O mesmo ensaio, são parcelas assim de 1 metro de largura, uma bordadura com cultivares extremamente suscetíveis. Aqui, tudo que a gente fala para vocês não fazerem no manejo, nós fazemos. Adensamos, plantamos na época que não é a mais apropriada, carregamos na adubação nitrogenada, e nós vemos uma situação dessa aqui. Material praticamente nota 9, e outros aqui ao lado que apresentam pouca doença ou nenhuma, tá? Quando o VNB foi iniciado, há 39 anos atrás, esse ano será o 39º, ele começou como Viveiro Internacional de Brusone pelo Dr. Tabu, que deu continuidade a ele até 2006. A partir de 2006, eu estou dando continuidade.
Antes, o objetivo dele era identificar fontes de resistência para fazer os cruzamentos. Como hoje nós já não temos mais tantas fontes de resistência, hoje o principal objetivo é ver como que esses materiais se comportam em diferentes locais de acordo com a frequência das raças que estão ali. O material, se ele é resistente em todos esses ambientes, é excelente, mas pode ser que um é resistente em algum lugar e no outro não. Quando for lançado esse cultivar, nós podemos ter essa informação e fazer as orientações. Se ele é extremamente suscetível em todos os locais de avaliação, ele imediatamente é eliminado do programa. Uma outra ensaio de estabilidade de resistência à brusônia, ou seja, todos aqueles materiais que estão em ensaio de VCU, de valor de cultivo e uso, são feitos 6 plantios sequenciais, com intervalos de 15 dias, para ver como que eles se comportam em épocas diferentes de plantio. E essa informação também vai para na hora de decidir pelo lançamento ou não da cultivar ou a orientação de onde ela vai ser plantada. E um terceiro ensaio específico para resistência a doenças é o de caracterização desses materiais, aqueles mesmos que foram utilizados no ensaio anterior. Nós inoculamos com 100 isolados que nós obtemos das últimas safras das cultivares mais plantadas nas regiões. Aí nós vamos ter como que essas linhagens se comportam diante da frequência do fungo, que é a mais frequente agora, e aquelas que estão em baixa frequência, que provavelmente, quando o material começar a ser muito plantado, vão ser as que vão aumentar em frequência, tá? E o terceiro pilar, que é o controle químico. Antes, nós adotávamos muito o uso de tratamento de sementes, que tinha a vantagem de atraso da infecção, diminuía a severidade, aumentava o número de perfis férteis, né? E uma uniformidade maior na maturação dos grãos e na qualidade dos grãos. Hoje, o residual dos produtos e o número de produtos para uso em tratamento de semente é muito baixo, visando o controle de brusônia. Então, tem se optado para fazer a pulverização quando necessário. Aqui tem um exemplo de onde foi feita a pulverização na fase vegetativa e aqui não. E no controle da brusônia na panícula, nós temos que estar muito atento na época da pulverização, quantas aplicações serão necessárias e o modo de ação de fungicida. Não é receita de bolo, nós temos que avaliar várias informações da nossa lavoura. Quando que plantou, a resistência, tive brusônia na folha, não tive, como é que estão as áreas ao lado, né? Como que esse material está se comportando. Aquele ano é um ano com condições climáticas favoráveis, você já deve ter ouvido, escutado, esse ano foi bom para a brusônia, esse ano não foi bom para a brusônia, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. No caso de controle na fase vegetativa, quando aplicar, né? Eu tenho que estar sempre indo na lavoura e olhar. Se eu tenho só uns pontinhos assim, lesão seca, eu não preciso me preocupar em fazer uma pulverização. Mas se eu tenho essas lesões abertas aqui, que estão aumentando, eu tenho que imediatamente entrar com uma pulverização aqui para reduzir esse inóculo, tá? E reduzir a doença aqui na panícula. E na panícula, o ideal é aqui, no início do R2, quando está iniciando a emissão das panículas, tá? Eu faço a primeira. E quando necessário, eu faço uma segunda em torno de 10 dias depois, porque com esse residual, eu não consigo proteger aquelas panículas que vão ser emitidas depois, porque a gente sabe que elas não são emitidas 100% ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem essa expressão que tão importante quanto o fungicida é o momento de aplicação. Então, gente, os brusonicidas, o específico, ele atua aqui, ó, impede a formação do apressório. Então, o ideal é que ele seja aplicado aqui entre a fase 1 e a 3. A primeira aplicação aqui, final do vegetativo, né, no R2, e uma outra mais 10 dias depois.
não se recomenda fazer aqui mais no final, tá bom? Eu vou comentar já já por quê. No ensaio que nós fizemos nessa última safra, fizemos várias combinações de aplicação de acordo com o que estava sendo utilizado e trocando ideia com um colega lá do Sul, nós temos uns ensaios em redes, eu nem sempre consigo fazer, porque às vezes eu não tenho acesso a todas as moléculas, mas nós vimos aqui o controle químico, quando você tem condições favoráveis, isso aqui foi um material extremamente suscetível, ele é altamente bem-vindo. Olha só, eu saio de uma severidade de 80% e fico aqui com de 8 a 4. Eu saio de uma produção de 1.000 sacas quilos por hectare para mais de 6.000. Então, assim, a gente tem que avaliar quando necessário e como aplicar. O que nós observamos é que a melhor combinação ainda é o BIM com mais outra molécula, tá? O colega do Sul, ele identificou que o BIM mais tebuconazole é uma associação muito bem-vinda, pois ela reduziu severidade, aumentou o número de inteiros, aumentou a produtividade e também controlou mancha parda. Às vezes nós não vemos redução na severidade, mas nós vemos lá no final uma maior produtividade, uma maior qualidade nos grãos, tá? Isso aqui é um material extremamente suscetível e do lado dele era um material resistente. Enquanto aqui nós tínhamos, às vezes ia colher, não tinha nada, aqui não houve diferença quanto à severidade da doença, tá? O que eu falei lá da combinação que nós temos, que não podemos aplicar lá no final, primeiro que não vai resolver o problema, tá? Eu vou aplicar lá depois do R4, não vai resolver o problema. Depois que eu já tenho 100% das panículas emitidas, 75%, eu não vou parar a doença, eu não vou reduzir o dano. E nós temos que tomar cuidado com o período de carência. A média aqui, o que tem um período de carência menor, o que tem um período de carência maior é 45. Então, se eu aplico lá no final, eu vou ter problema. Nós já tivemos carga de arroz barradas lá nos Estados Unidos por excesso de tebuconazole. Aqui dentro do Brasil ele estava dentro dos limites, mas lá estava acima do limite aceitável por eles. Nós temos que tomar cuidado, porque o Bimax é o triciclazol mais um tebuco. Então, se eu vou usar ele em combinação com outro, tipo o Alterne, que já é um tebuco, acho que o Authority tem, nós estaremos aplicando mais tebuco. Então, nós temos que estar muito atento a essas combinações, tá? Porque a população hoje está cobrando. Vocês correm risco de uma hora a indústria não aceitar o produto porque tem resíduo. E esse resíduo é na hora da colheita. Ele ficar armazenado, vai perder? Não. É aqui que conta, na hora da colheita. O controle químico, então, ele é uma estratégia preventiva, né? Ele é complementar, ela sozinha não vai resolver o problema, ela reduz o inóculo inicial e o avanço da doença, mas não recupera os danos causados. E ela garante o potencial produtivo das cultivares. O quarto pilar, como eu falei, é o uso de micro-organismos benéficos. Nós começamos em 2006 a fazer uma prospecção e hoje nós já temos algumas bactérias e tricodermas selecionados com bons resultados. A doutora Cristina Felipe está à frente desse trabalho. Nós já estamos na fase de associar com algumas empresas que se interessem em formular e comercializar esses produtos. Aqui nós vemos também, já foi feito ensaio de casa de vegetação, aqui a associação desses micro-organismos com alguns fungicidas, e nós vemos que eles têm uma resposta bem interessante. Aqui nós temos um controle absoluto, onde não foi aplicado, e aqui onde foi utilizado um micro-organismo. E esses micro-organismos, eles tanto podem reduzir a severidade da doença, quanto melhorar o desempenho da planta, na absorção de nutrientes, em promoção de crescimento, tá bom? Eu já estou bem adiantada no meu horário, mas eu quero fazer algumas chamadas aqui para algumas coisas novas que estão aparecendo, alguns questionamentos. Um é a Bruzone, que tem aumentado
no cultivo de terras altas, tá? Ela era problema maior, desculpa, deixa eu voltar aqui, no irrigado, mas a gente vê nas últimas safras situação dessa. As plantas totalmente secas, grãos xoxos e esse acamamento, que não foi causado por suscetibilidade ao acamamento, isso é devido à ocorrência da risoctônia. O problema dela, que é um fungo de solo, essa estrutura de resistência escleróide, ele sobrevive por muito tempo no solo, ele tem uma gama de hospedeira enorme, inclusive a soja e as braquiárias. E ele pode ser, nessas regiões, endêmicos, né? Ele é endêmico no solo. Então, nós temos que ter muito cuidado com o manejo que é dado, não carregar a mão no nitrogênio, cuidado quando levar uma máquina de uma área para outra, para evitar o problema, mas é possível manejar. Aqui é só o ciclo de desenvolvimento dele, né? Esses escleróides e micélio, quando encontra condições de uma cultivar, uma hospedeira, ele vai germinar. Uma outra pergunta que a gente tem recebido bastante com frequência é sobre nematóides, né? Nematóides do arroz e da soja. Foi feito um levantamento pelo colega lá do Senagem, o Dr. Dilson, onde nós recebemos várias coletas, né, de solo e de raízes, de arroz, soja, milho, feijão, e foram coletados em alguns estados, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Paraná. E o que ele observou é que a hospitabilidade e a interação entre as duas espécies, com genótipos de arroz, elas existem, mas que o arroz ele tem preferência pelo zeia, e a soja é o braquíolos, né, que a gente sabe. E aqui nós fizemos um ensaio com como que é o desenvolvimento do braquíolos em arroz. Nós vimos aqui que para algumas cultivares o fator de reprodução do braquíolos é menor. Por isso que às vezes a gente escuta que soja depois de arroz, que o arroz diminui a nematóide para a soja. É porque o arroz tem preferência pelo zeia e ele tem um fator de reprodução menor para o braquíolos. Então, quando eu entro com a soja, essa população do braquíolos está menor, o que vai estar maior vai ser o do zeia. Mas esses ensaios vão continuar. Nós observamos que existe diferença quanto à agressividade e de acordo com algumas cultivares, tá? Aqui nós temos algumas publicações feitas desse estudo que vocês podem acessar. Aqui é um alerta a pedido da colega. Essa virose, ela ocorre no sul, lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ela tem surgido em algumas safras. Tem uns 2 anos, ela ocorreu na área de produção lá do Tocantins. Os registros dela são em arroz irrigado. Porém, na África, em região de sequeiro favorecido, ela foi detectada. Ela aparece como amarelecimento e nanismo, né? Essas estrias e esse encarquilhamento da folha ou da panícula. Então, a colega Raquel Mello está fazendo um estudo com essa doença. Ela é transmitida por um protozoário de solo, polimixa, tá? Que infecta outras gramíneas. Ela é um ser natural ali do solo, no solo ela já está lá. Ela não é transmitida semente, mas os esporos do polimixa pode ir via semente. Se ela estiver infectada, pode ser um risco. E ela ocorre nas áreas irrigadas, né? E não tem cultivar resistente. Então, caso tem que tomar cuidado para não confundi-la com fitotoxidez de herbicida, tá? Ela ocorre mais na fase inicial do desenvolvimento da lavoura. E se vocês verificarem algum sintoma parecido, alguma suspeita, entre em contato com a doutora Raquel Mello ou comigo, tá bom? Para a gente fazer um levantamento e ver se realmente é isso. Tem chegado para nós também alguns questionamentos quanto à fusariose, que acha que se plantar feijão, depois do arroz, que aumenta o fusário.
No arroz, as fusarioses principais é o fusário moniliforme e o gramineário. Pode ocorrer o oxícido? Pode, mas não é muito comum. E a gente não sabe se o do arroz é o mesmo do feijão. Então, nós teríamos que fazer esse acompanhamento, esse estudo, porque todo o isolamento que nós fazemos aparece fusário. Então, nós temos que ver se esse fusário que foi isolado é realmente o que está causando o problema. Se não é uma outra doença com sintoma parecido, né, com a do mal do colo, se não é uma compactação. Então, nós temos que fazer esse estudo. Eu me disponho, né? Se vocês tiverem um problema desse, pode entrar em contato e nós vamos acompanhar, porque é uma situação nova, né? O arroz entrando nesse sistema. Até então, nós não temos verificado nossas lavouras com problema dessas fusarioses, mas se aparecer, nos contacte, por favor. Finalmente, lembrando que em todo momento pode alguma dessas doenças entrar na nossa lavoura. E o componente, então, resumindo, para o manejo integrado, nós temos, primeiro, que ter um diagnóstico bem feito, manejar a hospedeira, né, cultivares resistentes, diversificação desses cultivares, o manejo do ambiente, desde o preparo do solo até a colheita, levando em consideração todas aquelas práticas que foram comentadas, estimar o prejuízo, né, preciso aplicar? É sempre que eu preciso aplicar? Não, eu preciso fazer uma avaliação daquela área, da situação que está vivenciando. Eu vou adubar lá na floração, eu vou colher tantas sacas a mais, mas com quantas sacas eu vou ter que pagar para controlar a doença? E outra, não é só o prejuízo financeiro, nós temos hoje responsabilidade com o ambiente, nós estamos sendo cobrados por produção mais sustentável. Então, eu posso estar colocando mais fertilizante, mais produto químico, às vezes para colher vai empatar esse custo. Então, é isso aqui que tem que ser colocado na balança. O manejo da doença, né? Qual medida de controle melhor, e o manejo da comunidade, que é isso aqui que vocês estão fazendo, capacitação, troca de informações, diversificar as culturas e os genes de resistência. Diferentes estratégias de manejo têm que ser adotadas, é manejo integrado, né? Nós estamos trabalhando na pirimidização de genes, ou seja, colocando genes de resistência, 2, 3, na mesma cultivar, para ver se aumenta a durabilidade dessa resistência. E o planejamento é extremamente importante, né, pessoal? O que eu quero fazer? Eu preciso de adubo, eu preciso de um fungicida, eu tenho que ter isso em mãos antes da lavoura, a semente, tem que ter tudo isso para na hora que eu precisar estar ali, né? E eu falo ser diverso. Se a gente conversa e está sempre com as mesmas pessoas, nós vamos pensar sempre as mesmas coisas. Então, nós temos que procurar estar sempre em interação, buscando informação, estar no campo, é daí que vem essas demandas para nós, né, e trocando ideias. Aqui é uma viagem com o Cabeça Branca, o Carlos Santiago, que já deu aula para vocês, eu aqui, o Lúcio, que também é um parceiro. Isso aqui são treinamentos, esse treinamento tem que chegar a todos, para o grande e para o pequeno, né? E que essas demandas cheguem para nós, para a gente tentar, pelo menos, buscar um caminho para diminuir esses problemas, né? Eu acho que se a gente adotar tudo isso, nós vamos conseguir aquele selo que o Adriano falou na aula de abertura, que é do arroz verde, da produção sustentável. Nós somos capazes de alcançar. Eu acredito que todos vocês, todos nós juntos, temos esse potencial. Tá bom? Eu peço desculpa pelo passar do tempo, mas é muito assunto realmente, agradeço. E sempre que precisarem, pode colocar aí no chat, se quiserem entrar em contato diretamente comigo, eu estou à disposição. Muito obrigada, um abraço a todos e uma boa continuação de capacitação.